Olá pessoal, eu sou o Pedro Hawk, da loja Alta Montanha e também da Soul Outdoor. Hoje pessoal, eu tô aqui em Praça de Mulas, a 4.300 metros de altitude, na base do Aconcagua. Tô com a minha colinha aqui, por quê? Porque eu vou contar mais um Histórias de Montanha. Galera, é o seguinte, eu tô aqui nesse lugar especial. O Aconcagua, ele é símbolo dos Andes, mas também símbolo de uma região dos Andes que é chamada região dos Andes Centrais. E foi nessa região dos Andes Centrais, do ano de 1972, que aconteceu uma das histórias mais incríveis, horríveis, né, traumáticas e difíceis de sobrevivência que a gente conhece. Eu tô falando, gente, do voo 571 da Força Aérea Uruguaia. Eu tô falando, galera, do acidente aéreo do time de rugby do Uruguai. Vou rodar a vinheta e daqui a pouco eu volto para contar essa história. Fala pessoal, tô aqui de volta, né, para contar a história que já foi muito pedida, uma história que já antes de sair esse filme no Netflix, né, da Sociedade da Neve, acho que é Sociedade da Neve? Bom, eu esqueci porque eu vi o filme rapidamente, só que eu já conhecia a história, né, esse filme desse desastre aéreo do avião dos uruguaios, do time de rugby, já houve outros dois filmes, né, sendo que um deles de 93, eu assisti quando era criança, e ele me chamou muito a atenção, assim, eu fiquei bastante chocado e vidrado com essa história, ao ponto de eu já ter visto vários documentários, já ter visto outras produções que relatavam essa história, porque ela realmente choca bastante e ela chama muita atenção. Esse desastre ele começou, na verdade sim, esse time de rugby uruguaio, ele estava saindo de Montevidéu, indo a Santiago do Chile, no dia 12 de outubro de 1972. Acontece que quando ele chegou nas imediações de Mendoza, aqui na Argentina, o tempo na Cordilheira dos Andes estava muito ruim, e eles pararam no aeroporto El Plumerijo, aqui em Mendoza, para passar uma noite. No dia seguinte, o tempo ainda não tinha melhorado, então foi alterado o plano de voo. Ao invés deles fazerem a rota comum que se faz entre Mendoza e Santiago, que passa aqui do lado do Aconcagua, eles desviaram ao sul para passar por uma região mais baixa da Cordilheira dos Andes. Então, eu estava falando aqui anteriormente da região dos Andes Centrais. Quando você vem do sul para o norte, os Andes Centrais é a primeira região da Cordilheira dos Andes com montanhas acima de 6.000 metros. Aliás, com montanhas também acima de 5.000 metros. E a primeira montanha com mais de 5.000 metros é exatamente o Cerro El Sosneado, que fica aqui no sul de Mendoza. Então, nesse plano de voo alternativo que os uruguaios utilizaram para ir para Santiago, eles iriam ao sul, paralelamente à Cordilheira dos Andes, até chegar na cidade de Malargüe, no sul de Mendoza, e de lá fazer uma curva de 90 graus para a direita em direção a oeste, atravessar a Cordilheira dos Andes, uma região mais baixa chamada Passo El Planchón. Eu tô falando aqui, tem um helicóptero aqui atrás de mim. Então aqui a parte aérea aqui é bem movimentada. Mas deixa eu voltar. Eles atravessariam o Passo El Planchón no sul de Mendoza, que é um passo mais baixo, né? E quando eles atravessassem, eles chegariam no Chile, na região do Vale Central chileno. Eles voariam sobre a cidade de Curicó e dali, fazendo uma curva de 90 graus, indo ao norte, também paralelamente à Cordilheira dos Andes, chegariam então ao aeroporto de Santiago do Chile. É um plano alternativo para uma condição, né, de uma tempestade, né, uma condição de tempo fora do comum. Bom pessoal, acontece que durante esse voo alternativo, né, eles foram rumo ao sul, passaram em Malargüe e começaram a atravessar os Andes. E a condição de tempo não era das melhores, então tinha muita nebulosidade. E aí então o copiloto, né,
Estamos falando de 1972, quando não existia um GPS, não existia lá, né, uma telinha que mostrava onde você estava no mapa, tá certo? Então o copiloto, ele avistou Curicó, só que na cabeça dele, porque não existia, ele estava no meio dos Andes, e ele começou a fazer a curva rumo ao norte. Ele pediu permissão para a Torre de Santiago, né, dizendo que já havia passado por Curicó, e aí então ele começou a rumar ao norte, como se ele estivesse indo paralelo à Cordilheira dos Andes, mas ele não estava. Ele estava no centro, no coração dos Andes, né, no meio das montanhas altas. Nesse momento, quando ele começa a fazer a aproximação, o tempo estava ruim, não dava para ver muita coisa, ele começa a perder a altura, como se estivesse já no Vale Central, região de altitude mais baixa. Nesse momento, começa a ter turbulências, evidentemente, né? Tava ali com tempestade, diferença de pressão e tudo mais, né? A própria ventos que acontecem na região montanhosa. Os passageiros que antes estavam bem distraídos, né? Todos jovens, a maioria deles, né? Muito jovens, brincando e tudo mais, eles começam a ficar preocupados, começam a ficar com medo. Eles olham na janela do avião e veem as montanhas muito próximas, e eles ficam muito assustados com aquilo que está acontecendo. E aí o piloto, né, percebe que ele está no lugar errado, e quando abre uma nuvem, ele está indo de frente para se chocar contra uma montanha. Ele aciona as turbinas, aciona os motores na mais alta velocidade que pode para tentar ganhar altura, para conseguir passar sobre essa montanha que ela tem, né, 4.200 metros de altitude, mas não consegue. Uma das asas do avião se choca contra a montanha e o avião se despedaça. A outra asa também acaba sendo destruída, e a parte da cauda do avião também se quebra, e o avião ele começa a deslizar a montanha abaixo sobre a neve. Vários passageiros são ejetados do avião nesse momento, né, que é uma cena terrível, alguma coisa horrorosa. E aí então ele consegue atingir o solo numa vertente inclinada, e ele desce esquiando sobre a neve recém-caída, a neve fresca, né? Ainda estamos ali falando, né, numa época que não fazia tanto calor como hoje. E ganhando com muita velocidade, ele vai descendo, encosta, até que ele é freado num banco de areia. Ele se choca contra um banco de neve, não um banco de areia, né? E quando tem esse choque, né, as próprias poltronas dos passageiros que estavam no avião, elas se soltam do chão, e eles vão um sobre o outro, ficando esmagando um sobre o outro, né? E várias pessoas se machucam durante essa queda. Isso aconteceu no dia 13, né? O tempo era ruim, isso foi no fim da tarde, e durante esse choque, né, várias pessoas, né, 12 pessoas já faleceram nesse choque. E nessa primeira noite, uma noite muito fria, de tempestade, em altitude eles chegaram, o avião ele acabou parando numa altitude de 3.600 metros, né? Mas 5 pessoas perdem a vida. E no dia seguinte, quando amanhece, né, esses jovens, né, no total do voo eram 45 pessoas, 40 passageiros, entre o time de rugby, os seus parentes e amigos, e mais 5 tripulantes, né? Então, desses 45, 17 morrem, né, logo de princípio. E aí então você tem lá vários jovens uruguaios, a maioria deles nunca tinha visto neve na vida. Apesar do Uruguai ser um país frio, o Uruguai é um país que é quase plano, é um país que não tem altitude, é um país que aquela paisagem de montanha é algo completamente novo para todos. E eles estavam ali no meio das montanhas, né, em um destroço de avião. Evidentemente que quando isso acontece, né, não tinha ninguém para ajudar. Acaba que as pessoas que estão ali com melhor propensão para ajudar acabam desempenhando alguns papéis importantes. Então, por exemplo, o Roberto Canessa, que era um estudante de medicina, estava só no segundo ano, ele acabou ajudando muita gente, né? E tinha muita gente ferida. Dentre as pessoas feridas, né, estava o Fernando Parrado, o Nando Parrado, que estava inconsciente. Ele havia batido a cabeça muito forte quando os assentos do avião acabaram se soltando do piso na hora que o avião se chocou contra o banco de neve. A mãe do Nando Parrado, que também
tinha tido vários problemas, ela tinha batido o corpo inteiro, teve uma hemorragia interna, acabou falecendo. E a irmã do Nano Parrado, né, que também estava com hemorragia interna, e já nesse primeiro dia tinha ali os pés roxos, problema de circulação, né, e várias outras pessoas feridas, né, tinha gente com pedaços de metal na barriga, pessoas que tiveram cortes profundos, né, enfim, tudo que você pode imaginar que pode acontecer numa queda de um avião. Mas, milagrosamente, né, haviam pessoas com vida. Claro que quando acontece um acidente aéreo, todo mundo espera, né, que vai existir uma equipe de busca, ou seja, que vai ter ali um esforço dos países onde aconteceu o desastre em procurar onde está esse avião para ter resgate. E eles, mesmo com essa esperança de que houvesse esse resgate, né, ficaram ali se preparando para passar a noite num lugar tão frio, tão alto, né? Também racionaram comida daquilo que eles acharam. Então eles encontraram no meio das malas algum pouco de comida, algum lanche, chocolate, vinho, né? E racionaram essa comida, evidentemente, né? E também, um pouco mais tarde, acabaram encontrando um rádio, né? Só que o rádio não pegava nada. Então eles acabaram, devido a um dos passageiros, né, que era um dos meninos que jogava rugby, que era o Roy Harvey, ele acabou fazendo uma antena, né? E ele conseguia ouvir as rádios locais, né, para saber o que estava acontecendo. E aí então, né, estavam todos ali na esperança de ser resgatados. Teve um dia que teve um avião que sobrevoou baixo. Todo mundo saiu, gritou, sinalizou, tentou pegar ali placas metálicas que pudesse refletir para que o piloto pudesse ver. E diante desse esforço, o avião ele balançou as asas. Ele fez assim com as asas. E aí todo mundo interpretou aquilo como que se o avião tivesse visto eles, né? E todos ficaram, né, na expectativa de que fosse nos próximos dias que eles fossem resgatados. Só que isso não aconteceu. 8 dias depois do acidente, eles viram pelo rádio que as buscas foram canceladas. E no 10º dia, né, quando eles estavam ali ouvindo o rádio com essa notícia, todo mundo muito estarrecido, todo mundo desolado, né, de que ninguém iria resgatar eles. O Gustavo Coco Nikolic, ele chegou lá no meio de todo mundo e falou assim: pessoal, temos uma boa notícia. E todo mundo imaginando que fosse realmente uma boa notícia. E ele disse: ninguém vai nos resgatar, né? As buscas foram encerradas. A galera ficou com lágrima nos olhos, estarrecida, né? Inclusive um dos meninos, né, ficou bravo, assim: que notícia boa é essa? Como assim você pode dar uma notícia e falar que isso é bom? E ele disse: não, a notícia boa é porque nós vamos sair daqui por nossa conta própria, né? Então a gente vai ter que nós sairmos dessa situação. E aí, evidentemente que não teve outra escolha, né? Claro que isso foi ainda no mês de outubro, ainda fazia muito frio, ainda tinha muita neve, e eles não tinham como sair dali. Porém, a única informação que eles tinham sobre o local onde eles estavam era a informação que o piloto havia dado antes de morrer, que era a seguinte: nós passamos sobre a cidade de Curicó. Ou seja, eles achavam que eles estavam no Chile. E como eles achavam que estavam no Chile, a maneira deles saírem de lá seria ir para o oeste, né, rumo ao Vale Central chileno. E só que eles não tinham nada, eles já estavam, né, passando fome, eles já estavam... A ração que eles tinham racionado, né, a comida que eles tinham, já tinham acabado. Então eles estavam muito fragilizados, né, muito fragilizados, sem comida e sem experiência. E quando eles olhavam para o oeste, o que eles viam? Montanhas nevadas, né? Então a partir daí eles fizeram algumas incursões, né, para querer descobrir o caminho, só que passavam por muitas dificuldades. Eles estavam muito, mas muito fragilizados. E se não bastasse, né, tudo isso, a questão da sobrevivência.
eles estavam ali cercados de corpos, né? E já não tinha mais comida. Então, uma das conversas que começou a circular era que talvez eles tivessem que canibalizar os mortos, né? Ia ter que comer a carne dos mortos. Todo mundo... era algo assim que passava pela cabeça, mas todo mundo ficava muito assustado e não sabia como fazer, tinha medo. Até que esse dia chegou, né? O dia que eles tiveram que cortar, né, a carne de um dos companheiros mortos para poder comer. Foi difícil deglutir. Eles acabaram conseguindo... eles cortavam nacos de carne, deixavam a carne no sol, né, para ela secar um pouco. E assim eles comiam como se fosse um pouco de uma carne seca, né? Mas era muito, muito difícil para todo mundo fazer com isso, né? Nesse meio de tempo, eu já não falei, mas bem antes ainda no começo, né, o Nando Parrado, que era das pessoas que estava desacordada, ele acabou acordando do seu coma, né? E ele acabou acordando e acabou, depois disso, liderando, né, todos esses uruguaios, né? Uma coisa curiosa, né, que o Nando, ele bateu a cabeça muito forte. Ele provavelmente teve um coágulo no cérebro, por isso ele ficou em coma. Mas o frio era tão grande, né, ele ficou sem ter proteção, que o frio acabou fazendo com que esse coágulo no cérebro dele fosse absorvido. E ele acabou acordando para ajudar todos. Mas se não bastasse, né, tanta dificuldade, ficar sem comida, ficar fraco, com um tempo muito ruim, não saber para onde ir, não ter equipamentos para poder sair de perto do avião, né? 16 dias depois da queda, durante uma noite, né, teve uma avalanche que acabou destruindo o resto da fuselagem do avião. Essa avalanche ela veio por trás, onde tinha o buraco na fuselagem, né? Um buraco que tinha sido tampado, entre aspas, com as malas, né, com uma gambiarra que eles fizeram para não entrar tanto frio. A neve entrou por esse buraco, soterrou todo mundo e matou mais 8 pessoas. Eles ficaram, por causa dessa avalanche, soterrados por 4 dias. No terceiro dia, o Nando conseguiu fazer um furo na fuselagem e aí rompeu um pouco do gelo que tinha em cima do avião, só para ver que estava no meio de uma tempestade, que seria impossível eles fazerem qualquer coisa, mas pelo menos abriu um pouco de respiro para eles poderem respirar. Imagina, 4 dias naquele escuro, né? E totalmente isolados, né? No meio da neve, no meio do gelo. E acabaram que nesses dias eles também tiveram que se alimentar de um dos corpos das pessoas que morreram, né? Bom, depois que eles passaram por esse perrengue, eles conseguiram se restabelecer, né? E ficaram nessa decisão difícil, né, de ter que sair. Porém, o próprio Nando, ele era muito relutante em querer sair de uma maneira imediata, né, para ir buscar ajuda. Porque eles achavam que eles pudessem fazer um grande esforço e não chegar em lugar nenhum, acabaram morrendo, né? Eles não tinham muitas coisas. Mas acabou que um dia, né, tanto o Nando com o Canessa, também com o Antônio Vizintim e o Numa Turcati, eles saíram rumo ao oeste, subiram uma montanha e lá encontraram a cauda do avião. E lá na cauda eles encontraram várias malas. Dentro das malas tinha um pouco mais de comida, tinha roupas limpas, tinha também cigarros e uma revista em quadrinho. E na cauda, que ela estava bem preservada, tinha uma coisa muito importante, que deu muito ânimo, muita esperança para eles, que era as baterias do avião. Então eles acabaram encontrando, tentaram continuar um dia depois, só que durante a noite eles quase congelaram de frio, retornaram para a cauda e da cauda voltaram para os destroços do avião com a bateria. E o que eles queriam com a bateria? Eles queriam religar o rádio e assim se comunicar com alguém externo. Só que você religar um rádio, né, é muito diferente de você usar um rádio de pilha, né, para você ouvir alguma notícia, né? Então, assim, o próprio Roy, que tinha feito aquela gambiarra para usar a antena do avião para ouvir as notícias do rádio, ele tentou usar a bateria para tentar se comunicar com o rádio comunicador,
só que acabou sendo impossível, porque precisaria de... o rádio ele precisava de um inversor, né? E eles não tinham esse inversor. Então eles gastaram muitos dias com essa história do rádio, né? Sem que eles conseguissem nenhum sucesso. Mas nessa, né? Com o material que eles conseguiram resgatar da cauda, eles começaram a imaginar, a planejar, fazer um grande saco de dormir, né? Com o material que eles acharam lá. Então, assim, um dos meninos, né? Que era o Carlito Paz, sabia costurar. Então eles pegaram esse material e começaram a costurar um saco bem grande, com material isolante, né? Que pudessem caber 3 pessoas dentro. E o calor dessas 3 pessoas manter eles aquecidos durante as noites geladas nos Andes. E o material, como ele era isolante, poderia isolar eles do frio do que vem do gelo e da neve. E justo quando eles terminaram de costurar esse rádio, um dos principais companheiros, né, dos meninos, que era o Numa Turcati, que desde o começo participou de várias incursões pelos Andes para achar uma saída, ele acabou morrendo. O Numa morreu com 25 quilos. Ele não conseguia comer a carne dos companheiros. E ele morreu de inanição. Nesse momento, o Canessa e o Nando Parrado discutiam sobre quando partir, quando que era a melhor época de partir, porque eles tinham medo do frio, eles queriam que pudessem chegar mais distante, mais perto do verão, quando o gelo tivesse mais derretido. Mas quando o Numa morreu de inanição, eles perceberam que eles tinham que partir rápido. E então, com um pouco de comida, né, que eles tinham feito com as carnes secas, que eles tinham acabado fazendo com do corpo dos colegas, né, eles partiram no dia 12 de dezembro. 3 dias depois que eles partiram, eles cruzaram um passo de 4.800 metros de altitude, que faz fronteira com o Chile e a Argentina. Quando eles chegaram lá em cima, a visão era desoladora, porque até onde eles enxergavam, eles só viam montanhas, montanhas e montanhas. Mas o Nando, observando os vales, ele falou assim, olha, ali tem um vale bem profundo, vamos descer por ali. E ele acabou indo. Depois de descer por vários dias, eles alcançaram esse vale, que é o vale do rio Açufre, e eles acabaram chegando na região onde já tem cobertura vegetal, e foram chegando no local onde encontraram vacas. E nesse dia que eles encontraram as vacas, eles viram um homem a cavalo do outro lado do rio. Eles gritaram, eles ajoelharam, eles imploraram. Só que esse homem do outro lado do rio, ele não conseguia ouvir o que eles diziam, porque o rio era muito turbulento, o rio tinha muitas cachoeiras e fazia muito barulho. E esse homem ficou admirado de ver essas pessoas, né, tão maltrapilhas do outro lado, né, gesticulando, se ajoelhando, né, fazendo o sinal da cruz e rezando para ele. E ele gritou, sem saber se os meninos haviam ouvido, né, se o Canessa e o Nando Parrado tivessem ouvido, né, dizendo que ele voltaria no dia seguinte. E durante aquela noite ele voltou para o seu rancho, onde que tinha outros companheiros que também eram arrieiros, pessoas que cuidavam ali, criavam vacas, né, isolado no meio dos Andes. E eles falam assim, olha, teve um avião nos Uruguaios que caiu já faz, né, quase 2 meses, não sei o que. Será que é eles? E aí então os companheiros, né, desse senhor a cavalo, que se chamava Sérgio Catalán, né, falaram assim, não é possível que sejam eles, porque ninguém sobreviveria, né, ao frio dos Andes por tanto tempo, né, no meio do gelo, no meio da neve, né? Mas mesmo assim o Sérgio, ele ficou com aquilo na cabeça e ele decidiu retornar ao local onde ele encontrou esses 2 rapazes, que eram o Canessa e o Parrado, e encontrou eles. E aí ele chegou ali com um pedaço de pão, jogou o pão para eles do outro lado do rio, né? E jogou uma pedra, e nessa pedra estava embrulhado um papel e uma caneta. Eles pegaram esse papel e uma caneta e eles escreveram, né? Nós somos, né, os sobreviventes do voo, né, 571. Temos mais vários outros colegas na montanha, né, vários feridos, precisamos de ajuda, não sabemos onde estamos, por favor nos ajude, né? E o Sérgio, quando viu isso, ele não acreditou, era de fato os sobreviventes do voo do avião dos Uruguaios, e ele acabou descendo 10 horas com o cavalo até conseguir ajuda, até então que veio essa ajuda. E aí então no dia 22 de dezembro, à tarde, 2 helicópteros chegaram ao local do destroço. Eles não conseguiram resgatar todos naquele dia, porque é um dia que à tarde sempre fazia tempo ruim. E no dia 23 acabaram resgatando todos os sobreviventes que haviam restado. Bom,
Imagina só, depois desses 2 meses, 72 dias isolados, tendo que comer parte dos amigos, o estado que estavam todos os sobreviventes, né? Extremamente magros, né? Desidratados, com escorbuto, né? Precisando de ajuda, mal conseguiam ficar em pé, né? Claro que todo mundo foi muito solidário, os repórteres, né? Tipo, era um furo de notícias. Mas depois de alguns dias, né, que as autoridades estavam ali vistoriando os destroços, né, inclusive para resgatar os corpos, eles viram que os corpos estavam, né, todos desfigurados, né, todos esquartejados, né? Então, assim, vários corpos eram puro osso, né? E viam nos ossos sinais de raspagem, e também vários outros corpos faltando pedaço e tudo mais. E é óbvio que os meninos não tinham dito que eles haviam se alimentado dos corpos, né? Eles não eram... Imagina, se tivesse passado por isso, também faria o mesmo, né? E aí eles foram acusados, né, de assassinato, foram acusados de canibalismo, né? Que eles tivessem matado os parceiros, né, os colegas. E eles acabaram, depois disso, contando a história inteira, né? Uma história realmente muito chocante. E aí, quando eles resolveram contar a história como um todo, como havia sido, todo o drama, todo o sofrimento, né? E a dificuldade dessa decisão de ter que se alimentar dos corpos dos amigos, inclusive tendo amigos que morreram por desnutrição, né? Porque não conseguiam se alimentar desses corpos. E eles acabaram sendo perdoados e todas as queixas criminais sobre eles foram retiradas, né? E as pessoas perceberam que realmente eles tiveram que se alimentar dos corpos dos amigos para eles não morrerem, para eles não padecerem. A própria igreja depois, né, acabou interpretando alguns padres, né, de que não havia erro nenhum eles se alimentarem dos corpos dos amigos, que essa carne foi a que fez com que eles pudessem sobreviver. Bom, vários detalhes dessa história, galera, vocês vão ver nos filmes, né? Tanto no filme de 93, que chama-se Vivos, é um filme muito bom, você vai encontrar ele na íntegra aqui no YouTube, né? Quanto agora o filme do Netflix, né, que é mais novo e que também é um filme muito bom. O filme de 93 é um filme hollywoodiano. Eu acho que o único defeito desse filme foi o fato deles alterarem o nome das pessoas que morreram, né? Acho que poderia ter mantido o nome originais de todos os personagens. Já o filme mais recente, ele é bem mais... ele segue à risca, né? Todos os acontecimentos, né? O filme de 93 também tem cenas que não aconteceram, né? Que Hollywood sempre quis dar uma dramatizada maior. Por exemplo, tem uma cena que o Nando Parrado cai numa greta, né? E essa cena, isso nunca aconteceu. Aquela região não é uma região que tem glaciares profundos o suficientes para que tenha gretas, né? Inclusive, hoje em dia, nem existe mais glaciar ali, né? Então, derreteu tudo. Eu já venho falando isso há muito tempo sobre a questão das mudanças climáticas, né? O que restou de glaciar ali é muito pequeno. E quando você olha para ele, você não consegue imaginar que aquilo deu origem a uma avalanche que soterrou um avião, tá certo? Mas enfim, são coisas do clima que vai mudando, tá certo? E tem várias coisas, né, nessa história que poucas pessoas comentam, né? Então, por exemplo, um grande erro, né, que provocou o próprio acidente foi essa, entre aspas, né, viagem do copiloto que acha que viu a cidade de Curicó, sendo que ele estava no meio da Cordilheira dos Andes, onde não há nenhuma cidade. A cidade mais próxima que há, por onde eles passaram, é a cidade de Malargüe. Mas eles viram Malargüe e foram Malargüe onde eles fizeram a curva em direção a oeste para cruzar os Andes. Então ele viu algo a mais que não era uma cidade, que fez com que ele tomasse a decisão de virar de novo à direita, virar para o norte, né, como se estivesse em cima, né, do Vale Central dos Andes e não na cordilheira, né? E foi por conta do copiloto ter dito que eles viram Curicó que fez com que os meninos fossem procurar ajuda no oeste e não no leste. Se eles tivessem descido o vale onde eles estavam, que chama-se Valle de las Lágrimas, a apenas 18 km do destroço do avião, tinha um hotel chamado Termas del Sosneado. É um hotel que hoje em dia encontra-se em ruínas, é um hotel que hoje em dia está desativado, todo destruído, mas naquela época ele funcionava. Era um hotel que tinha águas termais, né, que fica ali do lado do Cerro Sosneado,
na Argentina. 18 quilômetros eles poderiam ter feito em um dia. E eles demoraram 10 dias para chegar, para encontrar o Sérgio Catalán lá no lado chileno. Outra coisa também diz respeito das buscas, né, da Força Aérea chilena e argentina. Então eles sabiam que tipo de avião eles estavam buscando. Eles tinham fotos do Fairchild, sabia que o avião era branco, assim como quase todos os aviões são de coloração clara. E eles sabiam que, estando no meio da neve, o avião estaria mimetizado com a cor da neve. E eles não viram, eles não fizeram uma busca tão precisa. Eles passaram de avião, poderiam ter ido de helicóptero, voando mais baixo em um dia de tempo bom, né? Como teve vários dias de tempo bom após o acidente, após a passagem dessa tempestade, né? Inclusive, quando o avião ele se chocou contra a montanha, né, todo o corpo do avião ele veio descendo uma vertente, né, quase como se estivesse esquiando. Ele deixou um buraco gigantesco nessa vertente. E isso não foi visto, né? Então isso, imagina, ocasionou toda essa desgraça, tá certo? Então foram vários erros, né, que levaram essa tragédia, essa história impressionante, né? Mas que acabou, né, terminando de uma maneira não tão trágica, com 16 sobreviventes, né, 16 de 45, tá certo? Para mim, essa história é uma das histórias mais cabulosas, mais extremas de sobrevivência. Eu não conheço nenhuma outra história onde as pessoas tenham passado por maiores provações, tanto físicas, mentais e psicológicas, do que essa, né? Sobreviver à queda de um avião, sobreviver a uma avalanche, né? Sobreviver à enganação de você achar que ia ser resgatado e não foi, ficar sem comida, se alimentar de corpos humanos, é uma das histórias mais difíceis, né, que eu conheço. Bom, galera, esse é o meu comentário, né? Claro, como eu já disse anteriormente, você pode ver melhor todos os detalhes nos filmes, né, nos livros, tá certo? Mas essa é a parte do Pedro Hawk. Há anos que eu gostaria de contar essa história, né? De certa maneira, a gente faz contar ela aqui de um jeito mais improvisado, já que eu tô aqui na montanha, numa expedição minha aqui para escalar o Aconcagua. Mas foi essa paisagem aqui que eles enfrentaram, né? Paisagem de montanhas altas e muito frio, né? Só que não nessa época do ano, numa época mais fria, tá certo? Pretendo ir para conhecer o Vale das Lágrimas, né? Já faz muitos anos que eu pretendo ir para lá. Fica perto daqui onde eu estou, né? Preciso achar tempo no meu calendário, que é muito puxado, é muito corrido, né? Eu tô sempre trabalhando entre uma montanha e outra. E entre uma montanha e outra, quando eu tenho tempo, geralmente estou bastante cansado. Eu preciso de descansar também, porque não dá para chegar no meu trabalho, né, escalar isso aqui cansado. Mas prometo para vocês que eu vou lá conhecer o Vale das Lágrimas, mostrar para vocês em loco, né, todos os locais por onde, né, o Nando e o Canessa passaram, né? Uma história muito incrível. Fala, pessoal, sou aqui em Cólera, a 6.000 metros, último acampamento do Aconcagua. E do meu lado tá a Carla Césped, que já morou em Curitiba. Ela é guia de montanha, tá trabalhando pra gente aqui na expedição do Aconcagua. Trabalhou na loja da montanha, então alguns de vocês podem se lembrar dela. E a Carla tem uma participação especial no filme da Netflix Sociedade da Neve. Carlita, Hey. bueno, puedo hablar en portugués contigo, ¿no? Já vivido em Brasil, não? Vou falar em portunhol, desculpa, gente, mas meu portunhol é muito malo, mas vou fazer um esforço. E sim, eu estive aí, tive uma participação no Valle de las Lágrimas, departamento do Malargüe, Mendoza, e depois a gente foi também para Chile, Valle de Colchagua, onde os sobreviventes de esse acidente desceram sobre esse valle e bueno, encontraram ajuda finalmente. Bom, então vamos lá. Então você teve participando do seu trabalho como guia, né, de montanha, guia de trekking. Acabou que você foi contratada para ajudar na equipe da produção do filme.
E como é que foi esse trabalho ali no Vale das Lágrimas, né, que é o local onde que teve o acidente dos uruguaios em 1972? O que você ajudou ali a fazer esse trabalho? A verdade, nosso trabalho foi como porters, mais que como guias, e a gente levou câmaras muito caras, são câmaras para cine, não? Para esse tipo de películas, e a gente ajudou então a formar e fazer um campamento. Este campamento estuvo a cargo de la logística do Aconcagua Visión, que é uma empresa que ele presta também serviços aqui no Aconcagua. Então, a gente foi, hizo unos domos, não? Armou unos domos de altura, tem cozinheiro também aí, muitas barracas para a gente da produção, né? E todas as manhãs, às 4 da manhã, aí no Vale das Lágrimas, a gente carregava essas câmaras e ia ao lugar específico onde ficou esse avião, não? Y los sobrevivientes. Por supuesto que todo lo que você ve na película, ese fuselaje, que es el nombre correcto, está feito con efectos especiales, ¿no? Ahí só había barracas para informar em que lugar específico estava o fuselaje. Então o trabalho foi para fazer tomagens, fazer filmagens do vale, do local, não era para fazer a gravação com os atores, com as pessoas que participaram do filme. No primeiro ano, eles fizeram das gravações com actores secundários, né? Con dobles en Valle las Lágrimas. Pero o año siguiente, no Chile, también contrataron a Aconcagua Visión para toda la logística. También el director de la película estuvo ahí en Chile. Y ahí los actores principales compartilharon con nosotros y fue muy increíble ver a ellos actuar, ¿no? Actuando frío, actuando desconcierto, medo, porque ellos efectivamente estaban cruzando los Andes, no sabían que iban a encontrar do otro lado, y por supuesto las imágenes más fuertes fueron cuando se encontraron finalmente con un arriero y sus hijos, sus filhos. Sergio Catalán. Uh-huh. Cruzando, ¿no? Con río de por medio. Uh-huh. Ellos gritaban y no entendían, entonces se le tiró una pedra, bueno, eso ustedes saben en esa historia, Pedro, você puede contar melhor. Y finalmente, bueno, en ese escrito les dicen que son los sobrevivientes del accidente aéreo, ¿sí? Agora sobre a paisagem, né? Essa região do Vale das Lágrimas hoje é um lugar turístico conhecido e tem aquele hotel, né? Que é a Termas del Sosneado. Você acha quanto tempo demora para você chegar do hotel até o local do acidente? Acho que agora sem neve, porque a verdade é que esse glaciar se foi descongelando, agora tardará umas, não sei exatamente, mas umas 3, 4 horas. Tranquilo. Ou seja, super perto hoje em dia, né? Com boas condições, sem neve, conhecendo o caminho. 3 horas eles estariam num hotel. Hoje o hotel está abandonado, hoje está em ruínas, mas naquela época ele funcionava. Né? Acho que foi o grande questão, né, desse acidente, eles estarem tão próximos do hotel e eles não conseguirem descer. Claro, as condições, né, eram de inverno, era de muita neve, eles se afundavam na neve, eles não tinham botas, não tinham roupas, não tinham equipamento para poder andar molhado na neve, estavam com medo de congelar, mas se eles tivessem descido,
ter sido outra história, né? É claramente outra história, pero o paisagem naquele momento era muito, muito distinto, muito diferente, com muita neve e eles não estavam preparados, não? O equipamento deles era um equipamento de jogador, né? Então, de cidade. Então, acho que realmente é incrível a história e ver como eles atravessam esses obstáculos na história mais importante de sobrevivência. Oh, e você cruzou ali, você conheceu o caminho pelo Chile, o caminho chileno, que foi o que eles fizeram. Qual era a dificuldade desse caminho? Era incrível. A verdade é que do outro lado as pedras estavam, não sei se fala podridas. Podres. Era muito escarpado e um trânsito bem difícil para uma pessoa que não tem experiência. Ou seja, eles fizeram o mais difícil, mas no fim acabaram sobrevivendo. No, y hay que entender también que eles tardam 10 dias, né, em cruzar, em chegar ao outro lado. 10 dias. Nesses 10 dias passam 10 noites, não? Com frio, fazendo vivac e comendo as coisas que eles tinham. Então, a verdade é incrível pensá-lo agora. Agora mesmo é incrível. E naquele momento, mais ainda. Então tá aí, então, a experiência da Carlinha ajudando ali na produção do filme, né? O trabalho de porter, o trabalho de carregador, para quem não conhece o nome, né? A gente veio portear aqui nesse acampamento, inclusive. Hoje a Carlinha tira cume com o Guilherme, que tá filmando aqui, então essa é a nossa produção. E se você for olhar ali no filme Sociedade da Neve, na Netflix, procura que você vai achar o nome da Carlinha lá. Então é isso, galera. Essa história do acidente do avião dos uruguaios, né? É uma história muito chocante, é uma história que realmente desperta muita curiosidade e uma das histórias mais incríveis de sobrevivência que eu conheço, e creio que você também, não? Eu também. E tomo coisas, depois de ver o filme, eu tomo ainda coisas para essa subida de Aconcagua de amanhã. Sempre perseverando, sempre confiando e sempre atendiendo a intuição, né? Que se lleva a bom puerto. Quando diz que não, é não, volta. Quando diz que sim, vamos para cima. Dale, Guilherme, né? Então é isso, galera. A gente tem que se preparar para subir a montanha. Esse vídeo foi um vídeo que a gente fez rapidamente, né? Muitas pessoas pediram para eu comentar sobre o caso do avião dos uruguaios, né? A edição tá aqui com o Lucas, né? Colocando as imagens para você conhecer um pouco melhor sobre a história, para deixar um pouco mais bacana. E para finalizar, né? Se você gostou desse vídeo, não deixa de recomendar para seus amigos, né? Também não deixa de seguir o nosso canal, curtir e também seguir a gente nas mídias sociais, né? O meu Instagram é PEHAUC, H-A-U-C-K, e ele tujo? carlasespedes.84. Então é isso, galera. Então vamos subir a montanha. Então obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.